Deus usou o profeta Elias, demonstrando o seu poder, pois ele se dedicou servindo a Deus com prazer. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus, buscando de coração em todo caminho seu. Vamos abrir a Bíblia? Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 22. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testemunho só é confirmado no caso de morte. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopro, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício levítico. Número 1. Jesus ofereceu seu próprio sangue, o Cordeiro Imaculado de Deus. O sacrifício levítico era sangue de animais. Exatamente. Número 2. Os sacrifícios de animais
precisavam ser repetidos ano após ano. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas e resolveu o problema. Agora, por que o sacrifício dos animais não resolve? Porque só você ter que repetir ano após ano as mesmas coisas significa que não resolveu. Mas o sangue de Cristo resolveu. Por que resolveu? Porque Jesus morreu uma única vez. Pronto. Já resolveu o problema do perdão dos pecados da humanidade. E o sacrifío de Cristo, Jesus é eterno. Jesus morreu, mas ressuscitou. E o sacerdócio levítico? O sacerdócio levítico não é eterno, porque eles morrem e não ressuscitam. Então foi substituído o sacerdócio levítico pelo sacerdócio de Cristo. E foi substituído porque o sacerdócio levítico não resolve o problema do homem. E o sacerdócio de Cristo resolve o problema do homem. E é por isso que ele diz assim, ó, quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, porque aqui ele não está falando do tabernáculo que Moisés construiu, mas ele está falando do tabernáculo no céu. E ele diz, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então Jesus, ele entrou no tabernáculo celestial. Ele diz, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. É porque o sacerdote entrava tendo que usar sangue de bodes e de bezerro no Santo dos Santos. Jesus não usou sangue de bodes e de bezerro. Jesus ofereceu o seu próprio sangue, o sangue de Cristo. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então Jesus entrou no Santo dos Santos do lar celestial, não foi desse Santo dos Santos aqui da terra, não, preparado por Moisés, não. Foi no lar celestial. E a morte de Jesus obteve eterna redenção, ou seja, vida eterna. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o sacrifício de Jesus resolveu o problema do homem. Agora o homem não precisa mais ficar de consciência pesada por causa dos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o sangue dos animais purificava? Claro que não. É tanto que não purificava que eles tinham que estar repetindo ano após ano aqueles mesmos sacrifícios. E Jesus não precisou repetir. E ele diz assim, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então, Jesus, ele é mediador da nova aliança. E essa nova aliança, ela foi firmada no sangue de Jesus. É diferente da primeira aliança, que era sangue de animais. Mas a nova é o sangue de Jesus. E a outra era firmada pelas 613 leis. A de Jesus, a nova aliança, é pela fé. Não tem lei nenhuma. É simplesmente a fé. Quem crê será salvo. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. E Jesus morreu. Jesus morreu.
Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então Jesus morreu e agora todas as promessas de Jesus são confirmadas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem crê em Jesus tem a vida eterna? Tem a vida eterna. Por quê? Porque Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. Quem crê tem a vida eterna. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, ou seja, a primeira aliança também foi usada de sangue. A diferença foi sangue de animais. E a segunda aliança, que é a nova aliança, foi sancionada com sangue? Foi, mas só que foi o próprio sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Só que, por exemplo, Jesus derramou o seu sangue? Derramou. Jesus morreu por nós? Morreu. Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Então, creia em Jesus e você tem o perdão dos seus pecados e você tem a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo e deseja te salvar. Seu Filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos, agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.